Bom, bem-vindas, bem-vindos, né, ao nosso curso de Direitos Humanos. E vou inicialmente explicar como é que vocês têm acesso, né, a todo o material do curso por meio do meu blog. O blog é o meu nome, José Luiz Quadros de Magalhães. Vou escrever aqui para vocês. .blogspot.com. Não, desculpa. Esse é de teoria do Estado. O para direitos humanos é outro. É JLQM1962.blogspot.com. Bom, vocês entrando nesse blog, JLQM1962blogspot.com, vocês vão encontrar ali, já na primeira página do blog, está lá escrito Curso de Direitos Humanos. Então, é só vocês irem baixando, já está tudo explicativo. Tem as boas-vindas e tem todo o programa da matéria, tudo organizadinho, onde as primeiras aulas, essas nossas primeiras aulas, eu vou gravar e colocar lá disponível também. Vou gravar todas as aulas, mas essas primeiras eu vou colocar também disponível no blog. Por quê? As 12 primeiras aulas ainda não estão gravadas, ou seja, ainda não estão disponíveis no blog. A partir da 13ª aula até o final, ou seja, são 60 horas aulas, né? Então, seriam 30 encontros mais 60 aulas, né? São duas aulas em cada encontro nosso. A partir da 13ª aula, vocês já vão encontrar as aulas já todas gravadas, né? E as aulas têm, então, os vídeos de todas as aulas, vocês podem acompanhar, se perder alguma aula, alguma coisa, e mesmo se acontecer agora também, né, eu já estou gravando essa aula e vou colocar disponível para vocês, né? E aí, então, vocês podem seguir o curso, né, seja pelos vídeos, né, ou seja pelos textos também. Tá? Então, é só ir baixando o cursor ali, vocês vão vendo, né, na primeira página do blog já está tudo explicadinho ali. Tem os textos, depois tem os vídeos das aulas, com a matéria, e quando a gente termina a primeira parte da matéria, né, vai vir então um questionário. Esse questionário nós vamos combinar, né, a data para vocês entregarem, vocês vão entregar esse questionário pelo SGA, ou pelo meu e-mail diretamente. Vocês mandando pelo SGA, que é o caminho oficial, vai chegar pelo meu e-mail. Então, não tem problema nenhum. Mas se vocês quiserem enviar diretamente por e-mail, vocês podem fazer isso, tá? Dentro do prazo estipulado. Mas o questionário, com as aulas, com os textos, já está tudo disponível. Então, se vocês quiserem já ir assistindo às aulas, até adiantar as aulas, que eu acho interessante, vocês adiantarem as aulas e trazerem nos nossos encontros, né, que serão sempre no horário de aula, nós vamos estar aqui, né, para nesse encontro a gente tirar as dúvidas da leitura que vocês fizeram, do que vocês leram, né, dos vídeos que vocês assistiram, e eu já disponibilizei também na página do Canvas, segue aí meu e-mail, jlqmagalhães, sem acento, @gmail.com, ou pelo Canvas, ou pelo SGA, né, também vocês podem enviar o trabalho. Bom, o primeiro trabalho vai ser para o mês que vem, então tem muito tempo ainda. Então, até lá, a gente vai ter as nossas aulas síncronas, né? Vocês têm acesso aos vídeos com todo o conteúdo das aulas síncronas, acesso aos textos, e eu enviei, já está disponível lá no Canvas para vocês, né, 3 livros. E depois vou enviar vários outros livros também. Esses livros, gente, não são de leitura obrigatória. Vou falar, nossa, que loucura, professor, 3 livros para ler. Não, os livros são para vocês se aprofundarem na matéria, né? Então, a gente tem a oportunidade, né, agora com essa tecnologia, é óbvio que a aula presencial é muito melhor, né, a gente encontrar, olho no olho, toda a energia, né, gente,
isso é muito, muito, muito melhor. Inclusive, é menos cansativo, professor, é muito cansativo a gente dar aula, né, olhando para o vídeo, às vezes olhando para a nossa cara mesmo. Até eu pediria, se vocês não se importarem, não é obrigatório, não, mas quem sentir à vontade, coloca o vídeo aí com a imagem de vocês, porque eu estou falando aqui agora, só estou me enxergando, né? E vendo o nome de todas as pessoas que estão presentes aqui e vendo o chat também com a manifestação de vocês. Mas eu pediria que vocês, se quiserem, né, colocar também o vídeo, né, para enxergar, porque aí há algum tipo de intercâmbio, assim, pelo menos de imagem, né? E fica essa coisa menos perdida aí. Enfim, vocês vão encontrar, então, já lá no texto, né, tudo no blog, já tudo organizado, é só ir seguindo as instruções do blog. Vão estar todas as aulas, já eu disse que a partir já da 13ª aula, vocês já encontram, né, todas as aulas disponíveis, tá? Da 13ª até a 60ª aula, está tudo lá disponível em vídeo. Vocês já podem assistir, né? E aí, então, quando vocês abaixarem a página ali, vocês vão encontrar algumas imagens que são curiosas do que a gente vai discutir. Por exemplo, você tem imagens das exposições coloniais, né? Nós vamos fazer uma discussão, né, da lógica moderna, como é que essa lógica moderna gera, né, as violências, né, que a gente está vivendo, como é que funciona a lógica da modernidade. Nosso recorte histórico, então, é a partir da construção do sistema mundo moderno, que a gente utiliza como uma data de referência o ano de 1492. Então, vocês vão ter acesso a essas imagens, né? São imagens fortes e importantes, né, para a gente, onde nessa ocasião, no século XIX, até a Segunda Guerra Mundial, ou seja, até, no caso da França, até 1939, né, existiam na Bélgica, França e outros lugares da Europa exposições coloniais, que eram zoológicos humanos. Vocês encontram aqui fotos sobre isso, né? Depois vai vir mapas, né? E a gente vai comentar então da formação dos estados modernos, e aí tem alguns mapas que mostram, né, a expansão territorial, por exemplo, a expansão territorial dos Estados Unidos, a formação do território norte-americano, né, depois de muitos conflitos, muitas guerras, etc. E aí, então, logo abaixo vem o primeiro questionário. O primeiro questionário, então, é dessa primeira parte da matéria, que ainda não está gravada, mas que estará gravada, né, até lá. Então, e que são as aulas expositivas e síncronas que a gente começa a partir de hoje. Boa tarde, Lucas. Chegando aí. Então, ali vocês vão encontrar 12 questões, né, sobre essa primeira parte da matéria. Depois, então, está disponível ali o segundo questionário, né, onde vocês vão ter mais para acompanhar os vídeos e acompanhar as aulas, né, vocês vão ter. E, posteriormente, deixa eu ver aqui, isso. E, posteriormente, vem as aulas em textos e em vídeos, as aulas 37 e 46, com links para pesquisa. Posteriormente, as aulas 47 a 60, que aí, então, vai entrar a parte da pesquisa, são temas para pesquisa que vocês farão. Então, isso já é no segundo bimestre, mais para o final, né, desse nosso segundo semestre, onde, então, ali tem temas de pesquisa, que posteriormente a gente vai distribuir para vocês pesquisarem e apresentarem aqui, né, nessas aulas síncronas. Então, por exemplo, nesses temas, depois que a gente participa, depois que a gente já analisa a parte teórica, né, então, os fundamentos dos direitos humanos, né, a história da formação do Estado e do direito moderno, a história das tipologias do Estado e dos direitos fundamentais, os direitos fundamentais numa perspectiva liberal, numa perspectiva socialista, numa perspectiva social, né, que os direitos avançaram, os direitos hoje, os direitos da diversidade, né, a ideia da diversidade como cerne da questão da discussão dos direitos humanos, né, depois, então, isso aí está no primeiro e segundo questionário. Tá?
primeira e segunda parte da matéria. Depois a gente vai entrar numa discussão, né? A nossa matéria é Direitos Humanos e Direitos Fundamentais, e está no conteúdo dela, então, parte de uma discussão que a gente faz em direito internacional, em direito constitucional, em teoria do Estado, em teoria da Constituição, né, em direito internacional. Então, ali, direitos humanos é uma matéria que envolve discussões de várias outras disciplinas. A gente tem uma parte histórica, tem uma parte filosófica, então aí entra a teoria do direito, filosofia do direito, né? Na parte histórica entra teoria do Estado, na parte constitucional, né, o estudo dos direitos fundamentais e da democracia, dos sistemas de governo, ou seja, os sistemas de governo que foram criados, que possibilitam o funcionamento das democracias representativas. E aí, então, feito toda essa parte, né, teórica, né, parte 1, 2 e 3 são partes teóricas, a parte 4 são pesquisas que vocês já podem começar a fazer. Os temas já estão disponíveis também no blog, né? Então, ali vocês têm, entre os temas, vocês vão encontrar lá no blog do JLQM 1962.blogspot.com, pessoas em situação de rua, sistema carcerário, pessoas com necessidades especiais, o racismo, LGBTfobia, feminismos e a conquista dos direitos das mulheres, a discussão da crise ambiental, né, o direito dos povos indígenas, a discussão sobre migração hoje no mundo e a situação dos imigrantes, situação gravíssima, extremamente complicada, e uma discussão muito importante também, que é a questão da guerra híbrida. E depois, um acréscimo aqui, que é um extra, né? Vocês assistem, se quiserem, né? Tem umas reflexões sobre a matéria atualizadas diante da crise que a gente está vivendo, né? Então, a ideia é entender um pouco como é que nós chegamos nessa situação atual. Então, ele tem 4 vídeos que vão discutir, né, essa crise. E ainda está disponível para vocês as aulas de mestrado e doutorado, né? A PUC Minas, eu leciono também no mestrado e no doutorado, e nós temos, né, como uma área de concentração do mestrado e doutorado, né, com grande produção, né, relevante. O nosso mestrado e doutorado é dos melhores classificados do Brasil, né, assim como a PUC Minas aparece entre as grandes universidades da América, né, e do mundo hoje. Nesse mestrado e doutorado, nós temos uma linha de pesquisa em Estado plurinacional, direitos humanos e direito internacional. Então, ali eu coloquei disponível para vocês, com autorização dos alunos, né, do semestre passado, a turma de doutorado em direitos humanos, Estado plurinacional e direito internacional. São discussões riquíssimas, né? Óbvio, são discussões em nível de doutorado, a partir de livros, etc., mas que, claramente, óbvio, vocês podem, né, entender e assistir. Eu acho que isso, embora vocês ainda estejam no início do curso, vai já despertando, né, a compreensão para o futuro e já preparando vocês para fazer aí depois um mestrado, um doutorado, né, e, enfim, seguir a carreira de reflexão, de estudos, né? É sempre importante a gente estar estudando. E diria sempre importante estar estudando em qualquer momento, em qualquer profissão. O blog com arquivos dentro do Canvas, né, e do Teams, você tem um endereço para acessar o blog, né? Não tem como colocar o blog dentro do Canvas, né, nem dentro do Teams. Então, é só clicar no endereço, né, que eu já anotei aí em cima, JLQM 1962.blogspot.com, vocês já chegam lá no blog. E é um material complementar, né? Todas as nossas aulas, né, vão ser aulas onde nós teremos uma primeira parte da aula, que é uma aula expositiva, onde a gente vai abordar toda essa matéria que eu acabei de falar, né, e vou deixar gravado, né, pelo menos durante algum tempo, todas essas aulas. Então, se vocês não quiserem acessar o blog, não acessa. O blog é algo a mais, né, que a gente está oferecendo para vocês. Muito material, muito texto. Mas, além disso, tem todo o material que está no Canvas. Eu já disponibilizei para vocês no Canvas 3 livros.
Como eu disse, não é obrigatório ler os livros, mas à medida que a gente vai falando e discutindo, eu disponibilizo o material, né? Esse material é PDF, gratuito, portanto, né? De acesso a livros importantes, né? Sobre os temas que a gente vai discutindo no decorrer do semestre. Então, isso significa, eu acho que, como eu já disse, né? A aula presencial ela é muito melhor, mas a gente, com esses recursos tecnológicos, né, que a PUC disponibiliza para todos nós, a gente tem como oferecer muito mais material para vocês fazerem um curso de excelência. Então, está tudo aí disponível. Sim, esses temas vou distribuir ainda um pouquinho mais para frente, para pesquisa individual, onde então vocês vão apresentar o resultado da pesquisa aqui no Canvas ou no Teams, né? A ideia é que seja no Teams, a gente está usando o Canvas hoje, e o Teams está dentro do Canvas, né? Mas a minha disciplina ainda não migrou para o Teams, ela está no Canvas. Isso vai ser feito ainda. Então, a gente vai passar para o Teams, que o Teams foi a preferência dos alunos, então a PUC determinou que a gente adote o Teams. Mas enquanto ainda não tenho acesso ao Teams, aconteceu um problema com a minha disciplina, mas isso vai ser resolvido amanhã, no máximo, acredito, a gente vai usando o Canvas aqui. E o Canvas também vai ser usado para a nossa comunicação oficial. Então, também, como eu já disse, já enviei anteriormente ali, né, o meu e-mail, jlqmagalhães@gmail.com, para onde vocês vão enviar, né, os trabalhos, né, os questionários e a prova final, né, que vai ser, então, aí, início de dezembro, né? A prova final vai ser dada também oportunamente, vocês vão fazer, é um trabalho, e a prova final é um trabalho interessante, eu acho que vocês vão gostar de fazer, mas ainda não vou divulgar, não, mas é um trabalho personalíssimo, ou seja, não tem como copiar, não tem como copiar de lugar nenhum, porque não tem, né? Não tem como copiar do colega, porque também não tem jeito, porque é algo que está dentro da cabeça de vocês. Então, vocês vão escrever, né, aí umas 4 ou 5 páginas sobre uma avaliação crítica sobre um determinado tema, né? Então, é uma reflexão de vocês. Tá? Então, eu acho que aí vai ser dado um tempo tranquilo para vocês fazerem, né? Sem estresse, sem nada disso. Mas isso aí mais para lá para o dia 20 de novembro, né? Eu divulgo o tema e aí vocês têm aí uns 15 dias para fazer, né, essa prova, ou seja, para ir escrevendo, né, sobre esse tema, refletindo com a reflexão crítica a partir desse determinado tema e criando. Né? Então, também eu escolhi esse mecanismo para a gente fazer a prova, por quê? Porque o que a sociedade, né, o que o mundo hoje, que a gente está vivendo em profunda e radical transformação, exige da gente, né, é criatividade. Né? Nós estamos vivendo momentos de extrema radicalidade. Eu queria, né, já introduzir, então, né, a nossa discussão da matéria, comentando um pouco três aspectos, né, três eventos, né, que a gente está vivendo na contemporaneidade, que está mudando, que já mudou e que vai continuar mudando radicalmente a face do planeta. Então, é muito importante que a gente tome, né, consciência de algumas questões que a gente está vivendo. Né? Outro dia eu recebi um meme que eu achei interessantíssimo. Né? E era um meme de brincadeira com os professores, assim, que apareceu o Titanic afundando, né? Aquela parte de cima, muita gente viu esse filme, né? Titanic afundando, e a orquestra lá tocando enquanto o Titanic está afundando e as pessoas estão morrendo. Né? E o meme falava, os professores dando conteúdo, a orquestra tocando, enquanto o mundo vai afundando. Né? E essa sensação é uma sensação muito incômoda, né, para nós, professores. Por quê? A gente não pode continuar dando os conteúdos, né, tradicionais como se nada tivesse acontecendo. Né? Como se a gente, em breve, como se a gente pudesse voltar em breve a uma normalidade. Né? O que é absolutamente impossível, né? Mesmo porque foi essa falsa, né? essa normalidade que gerou a situação que a gente está vivendo hoje, de extrema gravidade, extrema radicalidade. Então, o que eu vou procurar fazer o tempo todo para tornar a matéria útil para vocês, matéria mais interessante, né? E para que vocês possam
né, se formarem como profissionais adaptados a um outro futuro, a uma outra realidade, a um outro mundo, porque aquele mundo que a gente conhecia acabou, né, e que vocês possam responder com inteligência, criatividade e coragem aos desafios de construção do radicalmente novo. Então, é uma coisa muito importante também, porque para a gente construir, né, o novo, a gente precisa conhecer a nossa história, conhecer o que existe e o que está aí. Então, isso aí é fundamental, né? Eu diria que você tem hoje hoje não, né? Desde sempre. Você tem duas disciplinas com as quais você faz qualquer coisa, né? Que é a filosofia e a história. Né? Tudo vem da filosofia, tudo vem da história. Né? Se vocês verem a formação do pensamento, do conhecimento, do saber humano, né? Ele vem todo da filosofia. A matemática não existiria sem filosofia, a química, a física quântica não existiria sem filosofia. Né? Nada do conhecimento humano, todo o conhecimento humano, tudo que a gente foi capaz de construir, de perceber, de entender, né? De inventar, de transformar, tudo isso vem da nossa capacidade de pensar. Vem da filosofia, da nossa capacidade de pensar, entender as coisas e criar a partir do que a gente entende. Então, a base de todo e qualquer conhecimento é filosófico, né? E criatividade. Ou seja, as pessoas que fazem a diferença e fizeram e continuam fazendo a diferença no mundo, né, são pessoas que têm coragem de criar, de pensar o novo, né, de desapegar ao antigo, aos padrões, aos pensamentos quadrados, né, e que têm coragem de pensar, né, e de fazer, e de criar o novo. Né? Por exemplo, você não teria, sem criatividade, né, e por isso a prova final vai ser uma prova final de criatividade, sem criatividade, por exemplo, você não teria as descobertas nenhuma, né, com relação ao universo, à astronomia, né, à existência, né, de multiversos, né, a gente não teria chegado à descoberta, né, de que a gente vive aí numa galáxia com bilhões de estrelas, com bilhões de planetas, e além da nossa galáxia existem bilhões de outras galáxias. É a criatividade, é a imaginação, é acreditar na possibilidade das coisas, né, é o que permite que a gente comece a entender as coisas. Né? É muito interessante, por exemplo, a descoberta de um buraco negro. Né? O cara, ele imaginou aquilo. Ele imaginou, olha, esse é o trabalho científico, ele funciona assim. Primeiro você imagina uma hipótese. Olha, o que pode ser aquele fenômeno que eu estou observando? Aí você imagina, aquilo pode ser isso, pode ser aquilo, e aí você começa a testar. Não é isso. Você testou a sua hipótese, né, não funcionou. Aí você afasta testa outra hipótese, né, ou seja, isso precisa de criatividade, né, isso precisa de imaginação e de coragem. Em coragem, inclusive, se for levantar uma hipótese, como aconteceu com vários cientistas importantíssimos pela história fora, né, que vários deles foram como Freud, né, na descoberta e a construção do nosso inconsciente. Né, quando o Freud começou a construir, né, a teoria do inconsciente, os outros médicos, neurologistas, né, ele era médico, neurologista, começaram a zombar dele, criticá-lo e tudo, e de repente o cara mudou a história da humanidade, mudou a história, a compreensão do ser humano, e é lido e traduzido em todos os países do mundo. Né? Então, é isso. Né? Isso é assim que funciona a ciência. Né? Se você observa, o cara que observou a primeira vez um buraco negro, ele vai criar uma hipótese, olha, o buraco negro ele pode funcionar assim, 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 eu acho, por causa disso. E vai testando. E aí testa uma, duas, falha, três, quatro, tem que ser perseverante, né? Aí cria, não, pode ser isso que funciona, até que ele cria uma hipótese que ele consegue confirmar. E aí ele vai avançando, né? E aí a gente vai avançando e conhecendo cada vez mais. Né? Então, é nesse sentido, né, e é esse o futuro da gente. Né? O mundo quer, exige e precisa, né, de pessoas criativas. Mesmo porque, né, e aí vai então a nossa primeira reflexão, né, sobre o mundo contemporâneo que a gente vive. Né, hoje a gente vive avanços tecnológicos numa velocidade impressionante. Você pegar juntar todas as pessoas hoje que estão pesquisando, estudando e criando ciência hoje no mundo, né, e você somar todos os que fizeram isso até
o final do século XX, hoje tem mais gente pensando, criando, estudando, né, do que em toda a história da humanidade. Então, por exemplo, em relação à inteligência artificial, hoje a gente já tem, né, a inteligência artificial ainda inicial, né, mas sendo utilizada de forma muito útil, né, e precisa, por exemplo, a medicina, para fazer diagnósticos médicos, né, robôs fazendo cirurgias, os escritórios de advocacia hoje, né, os principais escritórios de advocacia do Brasil, né, aqui em Belo Horizonte, né, vários escritórios de advocacia já usam inteligência artificial. Né? E aí, o que é o problema? Olha, a questão é que aquela ideia, né, que se tinha antigamente, quando se fazia um curso de Direito, onde o aluno, né, quando eu fiz o curso de Direito, né, eu entrei em 1981, formei em 86. Quando eu fiz o curso de Direito, né, a gente tinha aquela perspectiva, quero estudar o direito penal, quero decorar o direito penal, processo penal, processo civil, a gente achava chique citar artigo, parágrafo, inciso, etc. Né? Hoje isso não faz absolutamente nenhum sentido. Primeiro que a gente não vai ficar usando a nossa cabeça, vai ficar guardando informações que estão, né, quando a gente estende a mão. Está tudo aqui, está tudo aqui. Né? Tem a Constituição, jurisprudência, está tudo aqui. Para que eu vou ficar decorando? Eu tenho que aprender a ler. Eu tenho que aprender a interpretar as informações que eu encontro. E não simplesmente reproduzir as informações que a gente encontra. Então, esse direito, né, pertence ao passado. Né? A gente já como a velocidade do mundo hoje é tão grande, já virou múmia. Né? Já é uma coisa que não tem sentido. E a nossa tarefa, portanto, interpretar e criar teses jurídicas, né? Criar nos escritórios. Por quê? Porque fazer uma petição, fazer um recurso, por exemplo, um advogado que tenha muita experiência, já advoga há muito tempo, conhece, sabe de encontrar a jurisprudência, as leis, etc., está bem equipado, ele pega um recurso para fazer, né, dependendo, obviamente, da complexidade do recurso que ele vai fazer, ele pode fazer em um dia, 2, 3 dias, né? Você pode pegar um dia assim de enfiada, faz o recurso, faz uma petição inicial. Como eu disse, dependendo da complexidade, você tem alguns trabalhos que são muito simples, você faz em meia hora, outros são, né, de pesquisa, etc. Então, você pega um trabalho complexo, assim, esse advogado ele tem prazo aí, em cima da hora, ele faz lá em 2 dias de pesquisa e muito trabalho, horas sentado ali em frente ao computador. Mas se for um advogado recém-formado, ele vai demorar umas 2 semanas, uns 15 dias, pesquisar, e vai, e volta, etc, etc. A inteligência artificial faz isso em 1 segundo. Então, é óbvio, né, que esse profissional ele vai se tornar obsoleto. Então, o que é que você vai exigir? Exigir o que a gente ainda faz e que a inteligência artificial ainda não faz. Né, que é criar, inventar teses. Né? Inventar teses e fazer algo que a inteligência artificial ainda não faz, né, que é sentir. Né? Ela pode até reproduzir comportamentos decorrentes de sentimentos, mas ela não sente. Né? Então, esse sentimento, né, que nos inspira, né, essa relação com o cliente, né, que nos inspira e que junta, né, porque nós não tem como separar, isso era uma pretensão da modernidade, mas obviamente absolutamente ridículo, né, não tem como você separar razão de sentimento. E é justamente isso o essencial e o fundamental da diferença nossa com a inteligência artificial. É de que nós vamos sempre estar misturados entre razão e sentimento. Não tem como afastar o sentimento da nossa racionalidade, né, e vice-versa. E isso é o que a inteligência artificial, por enquanto, não pode fazer, se bem que eles estão começando a trabalhar, né, com o DNA humano em robôs, mas isso ainda vai demorar. O Bostrom, ele é um filósofo e um pensador sueco. Vocês sabem também, já devem ter visto isso algumas vezes, né, que há pessoas que são pagas por grandes corporações, que grandes empresas, mesmo por estados, estrategistas, são pessoas que são pagas... Tem um cachorro aqui. O problema de a gente dar aula em casa é isso. São pessoas que são pagas para pensar cenários futuros. Então, a pessoa ela paga exclusivamente para pensar.
e imaginar, quer dizer, uma pessoa, então, muito, muito bem informada, muito criativa, né, e que, então, é capaz de criar e imaginar cenários futuros. Isso para as empresas, investimentos, isso para os estados, para estratégias, né, do Estado ou na iniciativa privada, no setor privado. O Boston é um desses caras, né? Ele é um cara que, mas voltado muito para as consequências da inteligência artificial na nossa vida. E aí, então, o Bostrom, nesse livro, no livro que chama Superinteligência, né? O nome do autor, vou escrever aqui para vocês, Bostrom, o livro A Superinteligência. Esse livro não tem em PDF, mas se vocês se interessarem pelo tema, né, é um livro fácil de encontrar, para comprar, talvez vocês até encontrem em e-book, devem encontrar hoje, a maioria desses tem em e-book, né, para quem gosta desse tema específico. Então, não é obrigatório, não precisa. Mas o Bostrom, ele começa a criar essa análise, ele fala, olha, a gente está numa virada de chave para construir uma inteligência artificial capaz de ter consciência da sua própria existência. Sabe o que é isso, gente? Inteligência artificial. Primeiro, as inteligências artificiais elas são ainda fragmentadas. Ela atua no campo do direito, no campo da medicina, né? Joga jogos melhor do que a gente, xadrez, etc., já vence. Né? Teve uma vez que o Kasparov, né, que era um grande enxadrista russo, venceu o Deep Blue, que era um computador, e esse computador depois conseguiu vencer, pela primeira vez, um computador venceu um ser humano no xadrez. Hoje, os computadores ganham todas, né? Não perdem mais nenhum. Só que elas são inteligências setoriais. E se são inteligências, quando você fala em inteligência artificial, significa o quê? Que ela vai além do programador, ela vai muito além do programa. Ela cria a partir do programa. Por isso que é chamada inteligência artificial. Né? Então, ela vai muito além do que o programador foi capaz de imaginar para ela. Ela cria, inclusive, linguagens próprias nas quais ela pode, né, conversar, né, os programas de inteligência artificial podem conversar, né, sem que nós saibamos, ou seja, ela vai além dos programas. E o Bostrom fala, olha, essa inteligência artificial que tem a consciência da sua própria existência, ela já está a um passo. Ela pode, amanhã a gente pode descobrir como, no máximo, ele coloca 2070. Ele coloca um prazo muito grande, por quê? Porque não tem elementos para falar algo mais preciso. Mas ele fala, é tanta gente pesquisando isso, tanta gente pensando isso, né? E falta aquela virada de chave. Falta aquele, segundo ele, falta aquele detalhe enigmático que ninguém consegue achar, mas que é um detalhe, que quando achar, a gente criou vida. Ou seja, a gente criou uma inteligência artificial com consciência da sua própria existência. Como é que, então, aí você tem um primeiro reflexo disso, e a primeira questão que a gente tem que enfrentar, né, quando a gente fala em direitos humanos. Olha, não existirá, né, como eu disse, esse mundo que a gente conheceu, o mundo do trabalho, né, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro, o próprio capitalismo, a própria modernidade, a economia moderna, as economias modernas, o capitalismo, o socialismo, né, as experiências sociais democratas, sociais liberalismo, etc., as várias experiências econômicas modernas, as várias experiências políticas e sociais modernas, elas todas chegaram ao fim agora. Isso já vinha sendo anunciado há muito tempo, isso não é novidade, não. Né? Mas agora com a crise ambiental, pandemia, etc., explodiu esse mundo. Né? É surpreendente e assustador até, é algo que eu fiquei pensando muito, aí eu fui estudar mais ainda para tentar entender isso, como que uma economia poderosa como a economia norte-americana, um país poderoso do ponto de vista, né, econômico, comercial, bélico e cultural, né, em 3 meses ele foi destruído. Né? E aí você vê muito era a fragilidade do sistema. Né? Em 3 meses já tinha 45 milhões de desempregados. Né? E à beira de uma guerra civil agora, de novo. Né? Então, isso e o mundo todo em crise. Né? A crise brasileira, ela não fica muito atrás da crise norte-americana. A crise norte-americana é muito pior que a crise do Império. Né? Então, a gente está vendo a queda do Império. Né? Como foi a queda do Império Romano, e está vendo a queda do Império Norte-Americano. Grave a situação. E isso vai a queda mais do que isso, não é só a queda do sistema do Império Norte-Americano, é a queda do sistema mundo moderno. Então, isso que a gente vai estudar, essa modernidade que começa no século XV, termina agora no século XXI. E aí, então,
as fórmulas que a gente tinha, as fórmulas econômicas que nós tínhamos, sociais, políticas, para enfrentar isso, elas não resolvem mais, né? Elas estão ultrapassadas. Elas não se aplicam mais à realidade. O Bostrom chama atenção ainda para uma outra coisa. Ele traz uns gráficos, né, muito, muito interessantes. E eu não preciso reproduzir aqui, porque é fácil de visualizar mentalmente o gráfico. O gráfico, ele pega, por exemplo, os 10 mil anos, os 10 mil últimos anos de crescimento econômico. E aí, então, ele faz uma análise, o gráfico começa assim, ele começa aqui, né, rente ao chão, né, e vai mostrando um crescimento econômico lento, muito lento. Ou seja, quase todo. Você sai lá de 8 mil anos antes de Cristo, 7 mil, 6 mil, 5 mil, 6 mil, vai chegando 4 mil, 3 mil, 2 mil, 1000 anos antes de Cristo, ano zero, aí vai lá, o ano 1000, aí vai chegar, agora corri, né? Então, ano 1000, né? Quando vai chegando no século XIX, Revolução Industrial, aí essa linha começa a crescer, crescer. Chega no pós-Segunda Guerra Mundial, Revolução Tecnológica, pum, dispara o gráfico. O gráfico é assim, né? Ele vai rente e sobe de repente. Isso mostra o quê? Que a velocidade com que a gente cresce hoje e com que a gente faz novas descobertas, ela é algo impressionante. Impressionante. E vocês, a maioria de vocês são muito novos, né? Não viram, por exemplo, o primeiro computador que eu usei, eu era procurador federal, foi em 1994, que era aquele computador com letrinha verde, que não era nada mais do que uma máquina de escrever um pouquinho mais sofisticada, onde quando você ligava o computador, você tinha que colocar como é que chamava aquele negócio, gente? Esqueci o nome, que era o programa, você tinha que abastecer o computador com o programa. Não tinha nada de rede social, não tinha nada disso. Era outro mundo, há pouco tempo atrás. Né? E depois a gente entra no século XXI, a tecnologia, era o sistema, isso, eu fiz até curso de DOS, tinha uma outra expressão também, não sei o que, DOS. Mas você tinha um disquete, que era um disquete mole, depois vieram aqueles disquetes menorzinhos duros, depois hoje nem disquete não tem nem, o computador não tem nem mais espaço para CD, né? Não precisa mais de CD. Daqui a pouquinho não vai precisar nem mais desses pendrives, né? Então, aliás, não precisa mais, né? Então, a tecnologia, a violência com que muda, a velocidade com que muda. Então, esse é o primeiro elemento que a gente tem que pensar. O mundo veloz. Segundo elemento, né, que a gente precisa... Pois nem HD. É fabuloso ver isso. Então, esse mundo que a gente entrou nele, ele é de uma velocidade impressionante. E a gente precisa, primeira coisa, gente, coloquem na cabeça de vocês. Aquele mundo que nós conhecemos acabou. Não é possível voltar à normalidade, mesmo porque a normalidade é indesejável. Mas as pessoas, anota isso que eu estou escrevendo, as pessoas vão tentar voltar à normalidade. E se elas tentarem e insistirem, nós estamos perdidos, porque aí vai comprometer a nossa vida no planeta. Então, mas a gente continua nisso. Bom, o Bostrom, então, ele chama atenção também para esses gráficos, porque não só a questão do crescimento econômico. Olha só que interessante. Eu anotei os dados aqui do livro. Ele cita um economista norte-americano chamado Robin Hanson, o Bostrom, nesse livro. Ele fala que esse economista faz uma estimativa de que, na época das sociedades dos coletores-caçadores, ou seja, há 1 milhão de anos atrás, quando nós, Homo sapiens, éramos coletores-caçadores, a gente caçava, nômades e coisas, a economia, ou seja, a riqueza gerada, o PIB, a riqueza gerada demorava 224 mil anos para dobrar. Né? Então, a população ia aumentando lentamente, né? E a capacidade de produzir, alimentos e riqueza também vai aumentando lentamente. Demorava 224 mil anos para dobrar o PIB. Na sociedade agrária, então aí já bem mais recente, 6 mil anos para cá e tudo, nas sociedades agrárias, o ser humano começa a plantar, domesticar animais, etc., a economia demorava 909 anos
para dobrar. Na sociedade industrial, século XIX, né, a expansão das fábricas, etc., a economia passa a demorar 6 anos e 3 meses para dobrar. E no final do século XXI, agora a gente está numa crise violenta, né, mas ela demorava, ela chegava a um patamar inferior a 6 anos, né, a 6 anos e 3 meses. Chegava em torno de 3 anos e pouco, né, para você aumentar o volume de produção de riqueza. Um outro dado, gente, que está nesse livro também, depois vocês pegam esse livro, a Superinteligência de Bostrom, vocês talvez encontrem em PDF, até a gente encontra muito livro em PDF hoje para baixar facilmente. O livro chama Superinteligência. Tem um outro livro, não está aqui comigo agora, está no meu quarto, mas depois eu passo o livro para vocês. Nesse livro ele fala, por exemplo, do crescimento das cidades, né, e do uso de recursos naturais. Então, no livro do Bostrom, ele fala, por exemplo, não é só a economia que, de repente, dispara. Né? Vem o aumento populacional, se pegar isso no Google, vocês encontram esses gráficos. Né? Ele vai crescendo, crescendo, de repente chega aqui e dispara. Né? O que mais? A exploração de recursos naturais. Né? Ela começa, e de repente vai chegando no século XIX, Revolução Industrial, século XX, para a Segunda Guerra Mundial, dispara. Então nós estamos num mundo, né, disparado, um mundo numa velocidade impressionante, né, de exploração de recursos, de aumento populacional, de geração de riqueza, de produtos, né, de consumo, de ultraconsumo, né, onde chegou a um limite. Nós chegamos a um limite ambiental. Em outras palavras, não dá, é impossível, não tem como continuar desse jeito. Nós chegamos ao limite, ponto. Não tem como. Se a gente insistir, e nós vamos insistir, né? Aliás, já estamos insistindo, já está voltando a produção, etc., estão estourando. Né? Se a gente insistir, vão vir outras pandemias, vão vir, e o aquecimento global, a situação já é muito pior do que se imaginava. Né? Então, vão vir outras coisas piores até a gente levar um susto de verdade. Esse susto da pandemia agora não serviu, mesmo já passou, né? As pessoas vão levando a vida como se nada tivesse acontecido para muita gente, um monte de gente morrendo por dia, ninguém está nem aí. Né? Então, esse susto não adiantou. Virão outros, óbvio, isso aí é certo. Né? E em prazos cada vez menores. A gente vai vendo que o número de aparecimento de novos vírus, né, epidêmicos ou até pandêmicos, eles vão, cada vez mais estreito a diferença entre um para outro, né, e vai continuar. Né, isso por quê? Porque nós destruímos habitats de animais selvagens, né, e os vírus são necessários, os vírus não são maus, nem bons, assim como as bactérias, né? Eles são, em grande medida, bons, são necessários, vamos dizer, porque a gente não vive sem bactérias, né? As bactérias são essenciais, que estão dentro do nosso corpo para a gente viver. Né? Assim como os vírus, 8% do DNA humano, né, é virótico, vem de vírus. Porque os vírus, eles fazem parte do processo de transformação e evolução. Né? A ideia de Darwin, né? As transformações, as evoluções, né, dos animais, das plantas, etc., contam com os vírus. Tem vírus que são positivos. Eles, por exemplo, inserem transformações dentro de animais que não tinham asa, que passam a ter asa, etc. Isso vem vírus. Né? Assim como os vírus podem matar, outros vírus podem viver dentro da gente sem nos afetar, né, sem nos destruir, e, enfim. E também a relação dos vírus com cada animal, ou com cada ser humano, inclusive, é diferente. A gente está vendo isso aí também. Pessoas que não apresentam sintomas, pessoas que passam pela pandemia e nem percebem, pessoas que passam e resistem, e pessoas que morrem rapidamente. Né? Mas o problema todo é que a gente destruiu os habitats. Então, a gente espalhou animais selvagens e vírus, e mais, e o pior, a gente começou a produzir de forma alucinada nessa sociedade de consumo, né, aumentou barbaramente, entre outras coisas, o consumo de carne. Então, hoje você tem as big farms, as grandes fazendas, né, na China, nos Estados Unidos, principalmente China e Estados Unidos, mas tem pelo resto do mundo também. Agora estão criando big farms na África, big farms na Europa. O que são essas big farms? Você coloca, a produção de frango, né, a produção de porco, né, a produção de boi, de carne em larga escala ultra-industrial. Né? Então, o consumo de carne vem aumentando. Né? E com isso, essa criação de muitos animais, né, vocês já devem ter visto, outro dia eu fui no oeste de Minas,
fazer uma palestra. Outro dia não, já tem 2 anos. Hoje fugiu o nome da cidade linda. E o prefeito, o irmão do prefeito, ele tem uma fazenda, são médias propriedades rurais, né, que produzem morango, produzem... produz... e tem muita vaca. E é uma do lado da outra, assim. Isso aí é um ambiente, ou seja, um ambiente, essa criação de porcos acumulados, né, de frangos, né, e acumulados, essa larga escala, essas grandes fazendas de produção de muita carne animal, de muito animal junto, é um ambiente propício também para a expansão, né, de vírus, para a disseminação de vírus. Então, né, é a nossa ação desenfreada, acelerada, e cada vez mais acelerada sobre a natureza, que criou isso que a gente está vivendo. Né? E a gente tem que parar. Né? E a questão é parar. Não falar, bom, não vai parar, professor. Não vai parar, professor. Não vai parar. A gente tem que parar. Né? A gente vai parar de um jeito, vai parar do outro. Enfim, a gente está no meio, né? Eu costumo brincar muito, o que a gente está vivendo hoje é mais emocionante que qualquer filme de Hollywood. Né? Juntou, parece que todos aqueles filmes de final do mundo, né? Eu falei que só faltava o ET, mas o Pentágono, né, a final de março, ele divulgou que eles têm, que aquilo tudo que os filmes contavam é verdade, ou seja, que eles já estavam pesquisando, que eles têm um departamento, né, e que tem sim UFOs, objetos não identificados, uma velocidade impressionante não explicável, etc, etc. Enfim, eles confirmaram. Agora só está faltando os ETs descerem aqui, porque o resto aí, terremoto, incêndio na Austrália, incêndio no Brasil, incêndio, temperaturas absurdas, né? Vocês devem ter visto, na Sibéria, a temperatura chegou no norte da Sibéria, no norte da Rússia, na Sibéria, na Rússia, no norte da Rússia, uma cidadezinha, onde no inverno chega a menos 68 graus, 68 graus negativos, chegou agora, bateu o recorde, chegou a 38 graus positivos. Né? E eu tenho acompanhado, esse negócio de a gente ficar dentro de casa, né? Eu acordo e começo a ler jornais do mundo inteiro. Eu pego principalmente o Le Monde, da França, o L'Humanité, o El País da Espanha, você tem o El País da Colômbia também, que eu leio, alguns jornais do México, da Argentina, Página 2, jornais brasileiros, jornais norte-americanos, o Público de Portugal, que é um jornal muito bom. Então, todo dia eu abro, vejo as manchetes, vejo o que é mais interessante de um, de outro, comparo algumas notícias e vou lendo isso. E aí você tem notícias, e a gente acompanhando isso, a gente vai ficando um pouco assustado, porque isso não aparece em geral não aparece nos jornais brasileiros, né, que infelizmente se tornaram muito ruins, né, e muito mentirosos, infelizmente, triste. Os grandes jornais nossos são ruins, né? Não eram, não. A Folha de São Paulo era muito boa há algum tempo atrás, o Estado de São Paulo também, né, mas entrou nessa briga política, esse jogo político, então virou espaço de mentira também, horroroso. Né? E não tem nada assim que acontece pelo mundo afora, etc., mais sério. Mas esses jornais trazem coisas muito interessantes. Né? E o problema que a gente tem hoje também, que é surpreendente, a gente tem muito acesso à informação, mas 80%, 90% das informações, principalmente aquelas que a gente recebe, Facebook e WhatsApp, é tudo fake news. Então, é difícil, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente se informar, né, hoje em dia. Eu vou comparando as notícias, etc., e a gente... por exemplo, notícias que mostram na Espanha, Portugal, França, Grécia, né, Rússia, determinadas regiões onde houve uma oscilação negativa ou positiva de 5 a 10 graus. Ou seja, quando a gente fala do aquecimento global, que está aí, né, e isso é científico, gente. Outra coisa também que está muito irritante ultimamente, né, é chegar a falar, mas minha opinião é que não há aquecimento global. Falando, meu amigo, isso não é questão de opinião, não. É fato. Né, comprovado, recomprovado cientificamente. Agora, se você quiser acreditar, problema seu. Se quiser viver no mundo da fantasia, vive no mundo da fantasia. Mas isso não é questão de opinião. Né? Isso é ciência. É igual a Terra é plana. Minha opinião é que a Terra é plana. Vai dormir, né? Não, a Terra é redonda, isso é fato. Né? Se não fosse, a gente não estava aqui, né, falando aqui, usando os satélites todos que estão ao redor da Terra, em órbita da Terra. Isso é ridículo. Isso não bom, mas isso faz parte também da doideira que a gente está vivendo hoje, e também nós vamos entrar nessa discussão que é muito importante para a discussão dos direitos humanos, né? Da nossa liberdade.
Se viver numa sociedade de fantasia, onde o real não importa, e uma parcela importante das populações, né? Isso acontece no Brasil, Estados Unidos, Hungria, vários lugares pelo mundo afora, né? Onde as pessoas estão delirando, vivendo num estado de fantasia e de ódio, é impossível, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa para viver é da realidade. Se a gente perde a base da realidade, né, da existência dos fatos, se a gente acha que fato é questão de opinião, acabou qualquer possibilidade de existência de qualquer sociedade. Virou hospício, né? Aí não como, não é outra coisa. Mas é uma minoria, né? E a ciência... Então, o que eu queria recomendar para vocês também, aproveitando essa oportunidade, é que, quando vocês forem se informar, informem-se em sites de universidades sérias, das grandes universidades pelo mundo afora. Hoje a PUC já aparece entre as grandes universidades da América, a UFMG, as universidades federais e as universidades católicas da América. A melhor universidade latino-americana considerada recentemente foi a Universidade Católica do Chile. Né? Nós ficamos com a Universidade Católica bem perto, ali, em quarto lugar, chegando ali, né? A nossa universidade é fabulosa. Então, tem que buscar a informação em lugares sérios de pessoas que estudam, né? De cientistas, né? Doutores, pesquisadores, que dedicaram sua vida para pesquisar, para estudar, etc. E não ficar ouvindo qualquer aventureiro que se julga ou que se diz alguma coisa. Né? Então, é o primeiro passo para a gente ter um mínimo de segurança na informação, né? E sair do sanatório, do hospício, né? Que boa parte do mundo, boa parte não, pequena parte, mas que incomoda muito, né? Pequena parte do mundo foi mergulhada, né? Pelo poder de outras pessoas. Então, isso também nós vamos discutir isso. Eu recomendo que vocês busquem, então, sites das universidades, né? Informações aí, comparem as informações que vêm da imprensa pelo mundo afora, né? Elas são parciais, a imparcialidade não existe na imprensa, né? Neutralidade é uma coisa impossível para o ser humano, ninguém é neutro, não tem como ser neutro, nós somos seres autopoéticos, nós somos seres autorreferenciais, né? Então o que é importante é a honestidade. Neutralidade não existe. Todo mundo fala de um lugar. Um cientista fala de um lugar, ele fala de um lugar de uma teoria científica. Né? Então, um cara da física quântica, ele vai falar de um lugar das teorias quânticas. Né? Um cara do direito, ele vai falar de um lugar das teorias jurídicas. Então, ele pode dialogar com determinados autores, né, positivistas, justnaturalistas, né, marxistas, antimarxistas, liberais, etc. Ele vai estar falando sempre de algum lugar. Neutralidade não existe. É impossível para qualquer ser vivo. Não é nem só para o ser humano, não, qualquer ser vivo. Né? Agora, a honestidade, ela é exigida. A honestidade tem que existir. Ou seja, eu não posso mentir. Então, eu não posso chegar aí e falar que eu fiz pesquisas que eu mostrei que a Terra é plana. Isso é mentira. Né? Então, se você tiver algum professor que fale uma coisa dessa, tem que comunicar que ele tem que ser internado no hospício, ou é má fé, ele tem que ser demitido. Então, as coisas são, olha, nós temos que aprender a lidar com os fatos, interpretações de fatos e buscar informações em lugares sérios. Eu recomendo já para vocês, quando em termos de direitos fundamentais, direitos humanos, né, os sites das universidades, livros publicados por professores, né, universitários, doutores, né, assim, muitos no campo do direito, né? Nós temos o nosso doutorado em direito na PUC, que é um dos melhores do Brasil, está entre os 6 melhores do Brasil. A nossa nota é a nota muito alta do nosso doutorado. Né? Temos, então, os nossos professores doutores, que são respeitados e lidos, né? na América Latina, no Brasil inteiro, né? E busquem também informações em outras universidades, sites confiáveis. E com relação aos direitos humanos, busque informação no site da ONU. Né? Por que o site da ONU? ONU.org, porque a ONU ela é composta por 193 países. Então, as informações que estão ali, elas costumam ter um grau de seriedade maior, porque é todo mundo controlando todo mundo. Então, a propaganda, por exemplo, que os Estados Unidos faz, a Rússia não vai deixar. A propaganda que a Rússia faz, os Estados Unidos não vai deixar. A propaganda que a China faz, né, o outro, enfim, há uma fiscalização. Então, essas informações que vêm, muitas vezes, de propaganda de estados nacionais,
cada um tentando defender o seu regime, a sua economia, o seu produto, o seu comércio, né, e a sua ideologia, né, isso ali na ONU, ela perde muito, justamente é porque tem um controle. Um não vai deixar o outro abusar. E você tem órgãos sérios, né, como o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, né, se vocês entrarem no site da ONU, vocês vão encontrar lá o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano. E nesse site, vocês têm informações sobre quase todos os países do mundo. Informações surpreendentes e fidedignas, ou seja, informações sérias, né, pelo motivo que eu expliquei para vocês. E ali, então, vocês têm... É muito interessante, é muito legal ali, porque vocês vão jogar abaixo muitas informações que às vezes vêm tortas por outros meios, né, no Facebook, WhatsApp, tudo mentira, e que ali, então, você vai ter informações sérias. Por quê? Porque a ONU mantém escritórios em todos os países. E essas pessoas são de diversos países, né? Então, um vai fiscalizando o outro. E são também pesquisadores sérios, são professores sérios, são mestres, doutores, né? Que vão, então, coletar essas informações e divulgar essas informações sobre diversos países. Tem países que não divulgam informações, né? Então, é mais difícil da gente ter acesso a informações de alguns países. Mas entre os 193, a gente encontra ali, geralmente, informações sérias de cerca de 150 países, né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Então, dá para a gente ter uma noção bem boa da realidade do planeta em termos de direitos humanos, né? Por quê? Porque o PNUD, o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento Humano, ele é um programa que vai medir o IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano. E ao medir o Índice de Desenvolvimento Humano, ele leva em consideração alguns dados relativos aos direitos humanos. Ou seja, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, número de jornais por pessoa, né, número de leitos hospitalares por pessoa, direito à saúde, que é um direito humano fundamental, direito à previdência, aposentadoria, direito à educação, né, quantos professores por grupos de alunos, quantos enfermeiros por grupo de cidadãos. Então, ela junta essas informações todas, né, que reúnem informações que são relativas, por exemplo, aos direitos individuais. Quais são os direitos individuais? Vida, liberdade, intimidade, privacidade, segurança individual, né? Direitos políticos, direito de votar, de ser votado, de participação na vida política do Estado, da maneira que for, você tem várias formas de participar na vida política, né? Os direitos sociais, saúde, educação, previdência social, né? Trabalho, moradia, transporte, e os direitos econômicos, emprego, salário justo, né, políticas econômicas de repartição de riqueza, né, de geração de emprego, de geração de bem-estar socioeconômico. Esses dados são dados que informam essa medição. É lógico, gente, que essa medição ela surge a partir de uma perspectiva que tem que ser posta. E é aí que eu falo de honestidade. Nós utilizamos esses dados para medir o índice de desenvolvimento humano. Quando ele diz quais são os dados que ele leva em consideração, ele está sendo honesto. E está permitindo que a gente, ao analisar os dados, a gente pense, olha, eu não concordo com isso, porque está favorecendo muito esse aspecto, não está favorecendo o outro. Mas isso é a seriedade, não é neutralidade. Né? Então, eu vou chegar lá e falar, olha, para eu medir se um país é desenvolvido, para mim um país desenvolvido não é só um país que tem dinheiro. Não é como os Estados Unidos, por exemplo. Mas é um país que tem saúde pública universal, como a Suécia tem, e os Estados Unidos não têm. É um país que tem aposentadoria para todo mundo, como os países da Escandinávia têm, e os Estados Unidos, por exemplo, não têm. É um país que tem educação pública de qualidade para todo mundo, como a Finlândia tem, ou como a China tem. E do outro lado, eu chego e falo, não, mas esse país lá, a China tem educação para todo mundo, tem saúde para todo mundo, mas não tem liberdade. Então, você tem que colocar um índice para medir, né, a liberdade política, né? Qual é o grau de liberdade política? Como é que eu vou medir a liberdade política? Enfim, o que eu estou querendo falar? Isso é complexo, isso é parcial, isso é ideológico, isso não é neutro e não existe neutralidade possível. O que existe é, então, possível, exigido e necessário é honestidade. Então, na hora que vocês forem observar esses dados e verem, por exemplo, a classificação dos países em relação ao índice de desenvolvimento humano, vocês vão ver países vão estar divididos em países com muito alto grau de desenvolvimento humano, países com alto desenvolvimento humano, com médio e com baixo. E aí você tem a relação desses países.
e os índices ou os cálculos que foram realizados com o peso para chegar a esse resultado. É óbvio que se eu alterar o peso, né, eu altero o resultado. Por exemplo, eu acabei de citar o caso China e Estados Unidos. Então, a China, por exemplo, pode... E aqui, gente, também é uma informação só para exemplo, tá? Só exemplo. Então, não vou falar em nomes de países, não. Melhor. Porque senão vocês vão lá depois no PNUD e pesquisam esses países. Por exemplo, você tem um país A, onde existe muita liberdade política, onde tem muitos jornais, onde tem muita liberdade econômica, mas que não tem saúde para todo mundo, não tem educação para todo mundo, não tem aposentadoria, né, e moradia para todo mundo. Né? Então, aí você tem milhares de desabrigados, né? Por exemplo, hoje, só em Los Angeles, você tem mais de 100 mil pessoas dormindo nas ruas. É assustador, né? Quarteirões e quarteirões de pessoas sem casa, no país mais rico do mundo. Nova York tem 75 mil pessoas sem casa. Né? Isso é impressionante. Então, você tem, de um lado, dados muito positivos no campo dos direitos individuais, por exemplo, das liberdades individuais. Mas no campo dos direitos sociais, né, emprego, remuneração, saúde, educação, previdência, etc., os dados são muito baixos. Aí você pega um outro país, um país Y, onde tem saúde para todo mundo, educação para todo mundo, previdência para todo mundo, né, de qualidade, tem moradia, tem transporte público, né, mas há muitas restrições políticas, muito controle sobre as pessoas, né, que reduz a liberdade individual. Então, aqui eu mudei. Veja bem, se eu, no momento que eu vou medir essas informações, eu privilegiar os direitos sociais e econômicos, eu vou ter um resultado. Se eu for medir essas informações, né, for medir esses dados e privilegiar os direitos individuais e políticos, eu vou ter uma outra classificação. Se eu fazer um equilíbrio, né, o que é o ideal e que geralmente o PNUD procura fazer, o IDH procura fazer, eu vou ter um ponto de equilíbrio, que apresenta, por exemplo, né, mas aí esse ponto de equilíbrio também entra com relação aos cálculos, porque não é equação que está sendo feita. Então, qual vai ser o peso de um, o peso do outro? Aí entra fatores ideológicos. Né? Tem culturas que são mais comunitaristas, tem culturas que são mais individualistas, tem pessoas que preferem, né, a ideia do individualismo ao do comunitarismo, tem pessoas que preferem a ideia do comunitarismo ao do individualismo, né? Ou tem tem estados ou países que procuram o equilíbrio entre isso. Né? Então, isso não é neutro, gente. Não é neutro, porque não há neutralidade possível. Né? Mas o que a gente tem que exigir sempre é transparência e honestidade. Então, antes da gente pegar o dado, falar, olha, como é que foi feita essa pesquisa? Assim, né? O resultado deu esse. Eu falo, mas eu não faria essa pesquisa assim. Bom, tudo bem, mas a instituição que fez assim. E está dizendo que ela fez assim. Né? Então, ela está sendo honesta. Né? Se for uma outra instituição, ela vai fazer de outra maneira. Isso acontece demais. Vocês vão perceber, quando vocês começarem a pesquisar dados sobre os países, sobre o bem-estar, né? Se é uma instituição liberal, por exemplo, essa instituição liberal ela vai dar muito mais ênfase ao ponto de vista da liberdade individual, né, da privacidade e da liberdade econômica liberal, do que os direitos sociais que os liberais não defendem. Ao contrário, se for uma instituição social-democrata, ela vai buscar um equilíbrio. Se for uma instituição socialista, ela já vai dar mais uma ênfase às instituições sociais, à educação pública, à saúde pública, né? E uma menor ênfase à questão da privacidade, dos direitos individuais. Então, também, se pegar isso, é muito interessante. Você tem, em países como a Alemanha, por exemplo, eles jogam aberto, eles jogam honestamente. Você tem fundações que apoiam projetos de educação no mundo inteiro. Eu acabei de participar de um projeto da fundação que é do partido da Angela Merkel, né, da União Democrata Cristã, junto com o CEDIM, gente que fugiu o nome da fundação. Fundação foi o grande líder democrata cristão pós-Segunda Guerra Mundial, uns que reergue a Alemanha Ocidental.
Oh, meu Deus, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Mas lá você tem as fundações, essas fundações são muito poderosas. Elas manipulam muita grana e fazem patrocínio de cursos no mundo inteiro, para educação política, para educação para democracia. Aí você tem a Konrad Adenauer. Aí você tem a Fundação Konrad Adenauer, que é uma fundação do Partido Democrata Cristão, né, eles são, como Konrad Adenauer implantou na Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, uma economia social de mercado. Então, eles têm preocupação com o bem-estar social, né, uma economia de mercado capitalista, mas que mantém o bem-estar social. Saúde, educação, emprego, etc, etc. É um partido que é considerado na Alemanha hoje um partido de direita, que é da Angela Merkel, que está em aliança com um partido de centro-esquerda, que é o SPD, os partidos socialistas democratas da Alemanha, o partido centro-esquerda. Vamos colocar a Angela Merkel como centro-direita. Esses conceitos também variam muito de país para país, aos poucos a gente vai conversando isso. E os direitos humanos são ideológicos. Então, essa discussão ela é direta que a gente tem que fazer, né? Porque é justamente isso. Você tem os direitos individuais de origem liberal, os direitos políticos, né? A democracia política que surge da reivindicação dos trabalhadores no século XIX, os direitos sociais e econômicos que surgem da social-democracia ou do pensamento socialista. E você pega e mistura tudo isso numa declaração e em constituições pelo mundo afora. Então está ali misturado os direitos humanos, o liberalismo, o socialismo, a social-democracia, o social-cristianismo e etc. Diversas teorias políticas e ideologias misturadas, uma, né, mais para um canto, outra mais para outro canto, uma privilegiando mais a liberdade individual, a outra mais o bem-estar social, e assim você vai construindo, procura construir um equilíbrio entre esses vários grupos de direitos que compõem os direitos humanos, né? Então, você tem, por exemplo, na Alemanha, a Fundação Friedrich Ernst, que é do Partido Socialista Democrático, do SPD, o Partido Social Democrata, né, da Alemanha. Você tem uma fundação Friedrich Ebert, que é do SPD. Né? E, então, a Friedrich Ernst é do Partido Liberal, a Friedrich Ebert é do SPD. E aí, essas fundações vão patrocinar cursos, eventos, estudos, né, seminários, pesquisas científicas, bolsas de estudos, segundo a sua percepção ideológica. Olha, eu vou patrocinar, se esse cara concorda com o meu pensamento, ele é um liberal. Então eu vou patrocinar esse liberal. Né? Ah, socialista, eu chegar e falar, olha, esse cara é um socialista, concorda comigo. Eu vou patrocinar o socialista. O do centro lá e assim por diante. Né? Então, essa discussão é uma discussão que, para ser honesta, né, você tem que levar em consideração que a pluralidade, a diversidade de ideologias, a diversidade de pensamentos. O que se coloca hoje no centro dos direitos humanos é a diversidade. Viva a pluralidade. Que bom que as pessoas pensam diferente. Que bom que não existe um totalitarismo que impõe uma única forma de pensar. Que bom que existem na mesma sociedade liberais, conservadores, comunistas, socialistas, sociais-democratas, sociais-liberais, né, anarquistas e tudo mais que queira. Né? E o que tem que ter, o que é exigido para todo mundo, da direita à esquerda, é que todo mundo respeite todo mundo. E que todo mundo tenha a abertura necessária para aprender com todo mundo. Ou seja, essa é a essência que se coloca hoje nos direitos humanos. A diversidade religiosa, né? Todas as religiões são possíveis, né? Desde que você respeite o outro, não agrida o outro que pensa diferente. Todas as ideologias são possíveis desde que você não agrida o outro, não desrespeite o outro. Então, por exemplo, algo que é inadmissível hoje na União Europeia, pela legislação, são as ideologias totalitárias. Então, não é admissível o hitlerismo, o nazismo, né? Não é admissível o fascismo, não é admissível o stalinismo. Então, tanto a extrema esquerda como a extrema direita, né, que defende a violência, etc., não. Né? O extremismo, não. Agora, todo o leque que vai da direita à esquerda, né, que vai defender direitos, programas políticos diferentes, programas de geração de direitos, de bem-estar social, etc., diferentes. E essa alternância, né, que é fundamental. Agora, é isso. Né? O que é exigido? Respeito. Ninguém tem o direito de difamar ninguém porque pensa diferente, de agredir ninguém, né, fisicamente, moralmente, porque a pessoa pensa diferente, tem uma religião diferente, tem uma sexualidade diversa, tem uma ideologia política diversa, tem uma espiritualidade diversa.
né? Então, essa é a essência hoje dos direitos humanos. Quando a gente fala em direitos humanos, nós estamos falando essencialmente em respeito à diversidade. Todo mundo tem que respeitar todo mundo. E não há, portanto, lugar dentro dos direitos humanos para o fascismo, para a intransigência, para a intolerância, para a violência, para o nazismo. Não há espaço dentro dos direitos humanos para a homofobia, para o racismo, né, para a LGBTfobia, para o preconceito religioso, né, para o fundamentalismo de qualquer ordem. Não há espaço. Isso não pode existir. Você fala, professor, então cabe todo mundo? Não, não cabe todo mundo. Não cabe dentro de um Estado democrático que respeita os direitos fundamentais, os direitos humanos, não cabem os intolerantes, não cabem os violentos. Não cabem essas pessoas. Essas pessoas, né, isso está na União Europeia, 2 anos de pena de reclusão, se defender o nazismo ou o fascismo. Ah, professor, mas estão defendendo? Não. E isso, infelizmente, está acontecendo. Por quê? Porque, inclusive, um problema seríssimo, vocês devem ter lido, isso aconteceu agora, se não me engano, eu li muita coisa todo dia, acho que isso foi uns 2 dias atrás. Não sei se vocês leram, na Alemanha, né, foi fechada, a ministra da Defesa, né, e o comandante das Forças Armadas da Alemanha, né, fechou como é que chama, gente? Fugiu, não é batalhão, é um quartel de operações especiais, né, inspirado no Serviço de Operações Especiais da Inglaterra, que é o Serviço de Operações Especiais do Exército da Alemanha. Esses caras tipo Rambo, que faz tudo, fechou o quartel. Acabou com o Serviço de Operações Especiais. Por quê? Porque a maioria deles, inclusive o comandante, ele era simpatizante nazista, ele era racista. Né? Isso tinha que ser feito também no mundo inteiro, aqui no daqui, inclusive. Se aparecer um comandante, um sujeito de inspiração nazista, é demissão na hora. Na Alemanha foi bonito, foi demitido na hora. E demitido assim, e fechou o quartel. Foi todo mundo demitido. Falou, não tem lugar na Alemanha mais para o nazismo, né, institucionalmente. Agora, infelizmente, ainda existe uns malucos no meio da rua manifestando pelo nazismo, etc. Mas é uma minoria, mas uma minoria que faz barulho. É uma minoria já de algumas dezenas de milhares que se manifestam em Berlim, em Dresden e algumas outras cidades pela Alemanha fora. E isso também é algo que vem acontecendo, né, também na Polônia, né, na Hungria, que está com o governo de inspiração nazista, fascista, e nos Estados Unidos, com o governo Trump, né, que é um nazistão racista, horroroso, atrasado, né, que está colocando os Estados Unidos abaixo, né, afundando os Estados Unidos, mas tomara, o povo norte-americano está reagindo, né, já reagiu e continua reagindo, né, os partidos políticos, as instituições também estão reagindo às loucuras absurdas, né? E muito obrigado, cara. Não, que fantástico! Legal, olha, a Alemanha dissolve companhia de tropa de elite das Forças Armadas. Ó, é isso aí. Obrigado, Carlos. Ó, vou até salvar aqui. Eu li isso, foi por agora, não foi? Eu li isso tem muito pouco tempo. E legal demais. Olha só. Vocês podem me ajudar sempre com isso, porque a aula fica mais rica ainda, né? Com essas informações atualizadas. Bom, então, e aí, eu queria ainda, né, por último, para a gente ir caminhando para o final, né, falar com relação à nossa... mais mensagens abaixo. Estão chegando mensagens, eu não estou aparecendo. Falou. Sim, é recente, viu? Sei. Bom, então, falar ainda de um outro desafio, né? Nós falamos da questão da alta tecnologia e de como o mundo não será mais o mesmo e como que os estados estão respondendo a isso. Só mais uma curiosidade a respeito disso, por exemplo, a Finlândia, a Alemanha, a Itália, esses países reduziram a jornada de trabalho. Por quê? Com a tecnologia, essa tecnologia depende de como a gente usa a tecnologia. A tecnologia em si não é nem solução nem problema. O problema ou a solução, ela aparece da maneira como a gente usa a tecnologia. Se a gente usa a tecnologia para tirar emprego das pessoas e deixa as pessoas desempregadas, é um problema. Mas se a gente usa a tecnologia para fazer com que as pessoas trabalhem menos
e possam ser mais felizes e viver mais com suas famílias, que ótima tecnologia, né? Ah, sim, sim, exatamente. Pois é. E não foi só ele, não. Teve os outros também começaram a falar. Exatamente. Gente, o cara doidão, né? Ele apareceu lá na mesa, ele reproduz a mesa do Goebbels, né? Nossa, tem gente doida por aí. Exatamente, isso aí. Né? Então, a tecnologia em si não é nenhum problema. Né? O problema é o que a gente faz com a tecnologia. Por exemplo, a Finlândia, o que a Finlândia está fazendo? Ela está fazendo, usando a tecnologia, a inteligência artificial, para libertar as pessoas do excesso de trabalho. Então, recentemente, a Finlândia reduziu a jornada de trabalho de todos os seus trabalhadores finlandeses para 4 dias por semana e 6 horas por dia. Ou seja, a semana de trabalho de um finlandês hoje é de 24 horas de trabalho semanal. Né? Outros países, não. Eles usam a tecnologia para aumentar seus lucros, demitir as pessoas, deixar as pessoas desempregadas, deixar as pessoas desesperadas, sem emprego, etc. Então, isso tudo é escolha, né? Isso tudo é escolha política, isso tudo é escolha ideológica. O que a gente faz com a tecnologia? E é isso que a gente tem que pensar. Falar, olha, a tecnologia está aí. Ela já mudou a face do trabalho. Ela pode servir para nos libertar de um monte de trabalhos indesejáveis, cansativos, estressantes, etc. Ou pode servir para nos escravizar mais e jogar uma parcela imensa da humanidade no absoluto desemprego, né, onde essas pessoas não servirão nem para terem seus trabalhos explorados. Então, isso, gente, isso é escolha. Ah, nós estamos condenados pela tecnologia. Não, não. Não condenado a nada. Depende de como que a gente faz o uso do conhecimento que a gente tem, né? E os limites, né, que a gente tem para criar e estabelecer políticas públicas. Por exemplo, a Itália também criou a renda mínima. A Itália tem hoje uma renda mínima de 500 euros para cada cidadão italiano. Você tem uma geração de italianos, de franceses, alemães que nunca arrumam emprego. Já chegaram aos 30 anos de idade, não conseguem, não têm emprego. Não têm emprego. Mas eles não vão morrer de fome por causa disso. Então, eles têm acesso à educação pública, têm acesso à saúde pública, têm aposentadoria quando for preciso, e tem uma renda mínima de 500 euros por pessoa. Né? Por família, se é uma família e todo mundo está desempregado, é 2.000 euros por família. Né? Isso também, na Alemanha, também teve a redução da jornada de trabalho, não no nível da Finlândia, mas também teve, parece, para 36 horas também. Já outros países aumentam a jornada de trabalho, aumenta o trabalho, diminui o salário, etc. Então, isso são escolhas, né, que são escolhas políticas e que dizem respeito diretamente à questão dos direitos humanos. Uma coisa, entretanto, é fato, é comum. Né? A lógica anterior, ela não subsistirá. Né? A gente tem que ser criativo, como é que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, inclusive, com o ser humano. Eu sou um cara, né, vocês são mais novos do que eu, mas eu sou um cara que, para mim, a minha vida foi constituída em torno do trabalho. O trabalho é muito importante para mim. Eu gosto do que eu faço, eu gosto do meu trabalho. E meu trabalho, eu não sei o que seria de mim sem o meu trabalho. Né? Mas também eu tenho plena consciência de que esse meu trabalho está acabando. Hoje eu mesmo sou convidado para gravar aulas para 10.000 pessoas. Imagina só, e olha só os equívocos que podem surgir daí. Primeiro, então eu vou gravar, vou pegar uma hora-aula de um professor doutor, que dá aula, por exemplo, para 40 alunos, né? Depende da instituição, né? Varia de lugar para lugar, também não vou falar hora-aula. Mas vamos supor que seja em torno de 100 reais. Né? Às vezes é 60 reais, às vezes 150 reais. Depende da instituição, depende do lugar, depende do professor, depende de um monte de coisa. Da carreira, do tempo de carreira, da titulação, se ele é especialista, mestre, doutor, se está no final da carreira. Isso tudo alterna a hora-aula do professor. Quando o professor vai gravar um vídeo, por exemplo, esse vídeo vai ser oferecido nesses cursos, né, que são virtuais, onde as pessoas compram, né, o professor grava uma aula, muitas vezes, que é assistida por 10.000 alunos, ou mais, 20.000 alunos, né, e ele ganha, então, a hora-aula, R$ 1.500. Né? Aí ele fala, nossa, você está ganhando muito a hora-aula. Doce ilusão. Está ganhando proporcionalmente muito menos e ainda está tirando o trabalho de dezenas de outros professores.
né? E isso é um reflexo, e daqui a pouco você vai ter inteligência artificial dando aula, vai ser um robozinho, né? Você vai escolher a cara do professor, da professora que vocês querem, né? A voz do professor, da professora que vocês escolherem, né? E pronto. Né? Então, a gente vai ter que pensar, inclusive, o que a gente vai fazer com o nosso tempo. Né? Pois é. O que a gente vai fazer com o nosso tempo? Porque aí, veja bem, se a gente for numa opção egoísta, aquela opção egoísta, individualista, vai estar todo mundo na miséria. E vai ser uma guerra geral, guerra de todos contra todos. Né? Muito lugar está mais ou menos assim já. Agora, eu tenho certeza que vocês escolheriam a minha voz e a minha cara, não é? Ô, Lucas, o que você vai escrever aí? Pode escrever, eu estou brincando. Ou então, se você tem uma sociedade solidária, etc., as pessoas vão poder viver com dignidade, se divertir, etc., trabalhando muito menos, né? E sendo felizes, e as máquinas trabalhando. Né? Mas isso é uma escolha, como eu disse, uma escolha que você pode fazer. Além desse futuro tecnológico, uma outra coisa que apresenta como sendo um checkmate ao momento que a gente vive, né, é a questão ambiental. Não dá para a gente continuar consumindo, produzindo, destruindo a natureza da maneira como a gente vem fazendo. Então, essa sociedade de consumo, de autoconsumo, tem que acabar. Senão a gente está morto. Vai falar, tem como driblar isso? Não tem, não. Ela tem que acabar. Esse sistema econômico de alta produção, crescimento constante, né, isso tem que acabar. Isso não sobrevive. Isso está numa crise brutal e já está acabando. Então, hoje você começa a falar, já tem autores que vão escrevendo pelo mundo afora, começam a falar em decrescimento. Mas é óbvio que você falar em decrescimento, dentro da lógica econômica atual, decrescimento vai significar mais desemprego, mais desespero, mais fome, mais violência, etc, etc. Então, a ideia do decrescimento implica numa reformulação total da lógica econômica, né? E da maneira como a gente lida com a natureza, com os produtos, né, de consumo, os bens de consumo. Né? Então, inclusive, como a gente se relaciona com a própria vida. Né, do que nós somos, efetivamente, dos nossos valores. Então, o que é necessário agora é uma reformulação geral, é um contra-alto dela. E, assim, reformular os nossos valores, reformular radicalmente, a partir da reformulação dos nossos valores, né, dos nossos desejos, das nossas vontades, né, a reformulação da economia, da sociedade, das relações humanas, etc. Não tem como continuar. O aquecimento global, a pandemia que a gente está vivendo, como já disse, é fruto disso. O aquecimento global causa consequências gravíssimas já, né, e cada vez maiores, né, e isso ainda está aumentando, ou seja, o que a gente vai ver de agora em diante são catástrofes cada vez maiores, comprometimentos cada vez maiores, alternâncias, né, não só a temperatura que eu te falei lá na Sibéria, que chegou a 38 graus, lá no Polo Norte, né, mas nesses jornais que mostram a temperatura oscilando, né, na Espanha, França, etc., para cima ou para baixo, em torno de 5 a 10 graus. Imagina só, se no final desse ano, a temperatura, de repente, oscila aqui, né, em Belo Horizonte, dos nossos habituais 35 graus no verão para 45 graus. Ou no Rio de Janeiro, se oscila de 45 graus para 55 graus. Você vai ter, efetivamente, muita gente morrendo de calor, morrendo mesmo, né? Na expressão, estou morrendo de calor, não é? Morrendo de calor. Então, a gente não tem como continuar dessa maneira. Né? Então, a gente não, tudo que a gente fizer e pensar, tudo que vocês fizerem e pensar de agora em diante, tem que levar em consideração esse novo mundo que está aí. Os desafios ambientais gravíssimos, isso não é questão de opinião, isso é ciência, é fato, né? As novas tecnologias na vida da gente, isso aí também. E, por fim, né, a gente está vivendo um mundo onde mudam as hegemonias nesse mundo. O Império Americano ele vai chegando ao seu final. Né? A China, já desde a década de 1990, vem crescendo disparado mais do que todo mundo. Chegou a um crescimento de 14%, o ano passado chegou a 6%, hoje com a pandemia, né, foi reduzido à metade, parece, mas por enquanto, quando não chegamos ainda ao final do ano. Né,
enquanto a crise econômica, social, política norte-americana é brutal, né? Você tem uma China em ascensão. Então, é pensar aí, estava falando, a questão da Rota da Seda, né? A China hoje, a Rota da Seda começou com 70 países, hoje já chega a 120 países, a China comercializando e investindo, né, em cerca de 120 países, construindo portos, aeroportos, estradas, né? Tem uma estrada que liga a China até a Finlândia, na Europa, né? A Itália vai aderindo também à Rota da Seda, né? Dos 193 países que existem nas Nações Unidas, hoje, cerca de 120 países integram, né, a Rota da Seda, numa expansão comercial gigante que a China faz, né? E essa guerra comercial que está em curso, né? A guerra aberta, né, uma guerra híbrida, né, uma guerra híbrida, uma guerra que mistura diversos dispositivos de guerra, né, entre elas a guerra econômica, a guerra comercial, a guerra de informações, a guerra tecnológica, né, a guerra na internet, né, onde você tem batalhões, né, são batalhões do exército da OTAN, por exemplo, do exército norte-americano, do exército chinês, do exército russo, né, a Espanha, no exército espanhol, tem um batalhão que são de hackers, né, são militares hackers que ficam o tempo todo tentando entrar no sistema do outro país. Se você parar, por exemplo, se você pare os computadores em Pequim, em Xangai, ou nos Estados Unidos, né, em Nova York, Washington, qualquer, né, você derruba a economia, você derruba o país, para avião, para bolsa de valores, para trânsito, né, para sinal de trânsito, para elevador, para tudo, para trem, para metrô, para tudo. Né, se pararem os computadores, para a economia, para tudo. Né? E aí, então, a gente está, e também é necessário a gente tomar consciência disso. Nós estamos no meio de uma guerra híbrida, né, global. A Terceira Guerra Mundial é uma guerra que tem a ver com essa mudança de hegemonia, claro, né, a crise do Império Americano, a ascensão do Império Chinês, mas que envolve aí vários outros fatores, mas que a guerra comercial, a guerra econômica, a guerra tecnológica, a guerra na internet, a guerra ideológica, a guerra dentro das nossas cabeças, com a utilização dos algoritmos para manipulação das eleições, etc. Aí eu recomendo mais um livro para vocês. Esse livro eu tenho ele em PDF, eu vou mandar para vocês. Se chama Guerra Híbrida. O autor é Coríbico. E vai falar sobre esse mecanismo de guerra híbrida. E aí, então, né, finalizo com mais uma outra informação importante que a gente vai discutir também, né, esse semestre, que é a questão do uso dos algoritmos para o comprometimento da democracia. Isso é muito interessante, e esse livro, né, Engenheiros do Caos, do italiano, já está disponível para vocês, esse livro, né, Engenheiros do Caos, do Giuliano da Empoli. Esse livro, gente, é imperdível. Eu recomendo vocês lerem esse livro antes de qualquer coisa. Muito bom, é leitura fácil. E se eu recomendassem todos os seus amigos, familiares, todo mundo lê esse livro. Vai ajudar a entender, né, por que a gente está vivendo em meio a tanto ódio. Tem explicação para isso. A explicação é tecnológica, ela vem da utilização da física de dados, né, feitos por física quântica, feito por especialistas em ciências, em psicologia, em psicanálise. Né? Isso é feito, muito bem feito, é fácil de entender e a gente precisa entender para a gente se defender. Né? Por que o Brasil, os Estados Unidos, Hungria e outros países... Então, está escrito aí, Jucinelli, aí em cima, lá, Engenheiros do Caos, Giuliano da Empoli. Está escrito aí. Por que a gente está vivendo em meio a tanto ódio? Porque as pessoas estão se estranhando, porque as pessoas estão rosnando uma para as outras, né? Tanta impaciência, tanta intolerância. Isso foi gerado na gente. Isso não é por acaso. Isso faz parte da guerra híbrida. Né? Isso é o mecanismo mais sofisticado de guerra híbrida, que é a guerra dentro dos nossos corpos. Né? Atinge os nossos corações, o nosso fígado, a nossa sanidade, né? Os nossos nervos. Está todo mundo à flor da pele. Isso é gerado propositalmente. Eu recomendo, leiam esse livro, vejam, tem na Netflix um documentário, quero te lembrar, Privacidade Hackeada, sensacional,
Privacidade Hackeada, que fala lá da eleição do Brexit, né, a escolha, não foi uma eleição, um plebiscito, né, onde o povo do Reino Unido optou por sair da União Europeia e como que isso foi manipulação da opinião pública, gerando medo nas pessoas, e a partir do medo, né, a geração do ódio, e a partir do ódio, a alimentação diária do ódio por meio da inteligência artificial. É fácil entender esses processos, é difícil a gente se defender desses processos. E um outro filme que está disponível também pela internet, né, e estava, me parece, que estava no NetNow, que é um filme sobre o Brexit. Excelente. Esse filme sobre o Brexit é a aplicação do documentário que chama Privacidade Hackeada. E é o que está muito, muito detalhado no livro Engenheiros do Caos. Recomendo para vocês, insistentemente, vocês vão gostar. E é muito importante, gente, para a gente se ligar no mundo que a gente está vivendo, que está muito desafiador, né? É emocionante, perigoso, mas ao mesmo tempo a gente tem o privilégio, né, dessas gerações que estão vivendo esse momento, que é um momento de mudança de era, né? O último momento de mudança de era foi a passagem do feudalismo para a modernidade, 1492, simbolicamente falando, né? Quando então acaba o sistema feudal, que dura 1000 anos, e começa, né, Gente, a Laís é um sucesso. Ô, gente, vocês estão ótimos, eu estou adorando isso. Pode continuar ajudando assim. Você já começou a... Peraí. As guerras híbridas. Ah, legal, uma reportagem, né? Super, ótimo. Então, então é isso. Vejam isso, se informem para a gente entender o que o momento que a gente está vivendo, que é um momento ímpar da história da humanidade. Né? A gente precisa, não dá para a gente continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. Não dá para a gente continuar vivendo como se nada de absolutamente, radicalmente excepcional estivesse acontecendo. Está acontecendo. Né? E, às vezes, a gente só sente quando bate as nossas portas. Né? E o que a gente, né, pede é que não bata as nossas portas, né, essas coisas, né, esses medos e essas ameaças. Mas a gente precisa se ligar nisso para a gente ajudar a mudar isso. Né? E depende, obviamente, de todos nós. Ninguém sozinho vai conseguir mudar isso, de jeito nenhum. Nenhuma liderança sozinha, né? Nenhum Estado, nenhum poder, nenhuma empresa. Ninguém tem a capacidade de mudar isso sozinho. Porque isso passa pela mudança de mentalidade, né? A mudança dentro da cabeça da gente. E, atualmente, os algoritmos estão usando esse poder para bagunçar a cabeça da gente. E a gente precisa sair, né, desse estado de ódio, desse estado de antipatia, de radicalidade, de superficialidade, né, e construir uma outra sociedade. Essa já foi. Ô, gente, olha, muito obrigado. Né? É um livro em PDF, excelente. Depois vocês visitem lá o campus, já tem livros disponíveis para vocês também lá. Visitem o blog, todas as aulas. E eu pediria a vocês, né, que vocês, e aí uma proposta final, faltam 6 minutinhos para a gente chegar ao finalzinho da aula, mas a ideia é que as nossas aulas não sejam assim expositivas todo o tempo, não, porque isso é muito cansativo, né, para vocês e para mim. Né, e não sei se tão produtivo. Então, a partir da próxima aula, eu queria pedir o seguinte: vamos ver se a gente consegue isso, mas também aceito sugestões, estamos abertos ao diálogo. Né? Nós estamos aqui, né, fazendo, justamente utilizando esses novos mecanismos de educação à distância. As recomendações que a gente tem recebido dos especialistas, né, é de que uma aula expositiva não deveria demorar mais do que 20 minutos. Os vídeos que eu gravei, eles todos estão em torno de 20 minutos. Um pouco mais, um pouco menos. Tem um ou outro vídeo, especialmente os vídeos da pós-graduação, que demoram 1 hora e meia, e os vídeos da pós demoram 2 horas, mas vocês podem interromper também. Mas eu procurei gravar os vídeos todos com duração de 20 minutos. Um pouco mais ou um pouco menos. Né? Que é o tempo que a pessoa consegue manter a concentração para o aprendizado. E as aulas também síncronas deveriam respeitar esse tempo. A gente deveria falar em torno de 20 minutos e deixar depois o restante, né, uns 50 minutos para os debates. Eu vou, em princípio, falar um pouco mais do que isso. Né? Então, a minha ideia era falar a primeira aula e deixar a segunda aula para a gente debater. Mas, para a gente debater, precisa, então, da intervenção, né, de vocês. Então, seria muito interessante se, nessa semana, vocês tiverem um tempinho, já começarem a assistir às videoaulas, ler os textos e trazerem dúvidas, reflexões, né, perguntas,
para a gente debater. E pode trazer qualquer pergunta, não só dos vídeos e dos textos que já estão disponíveis para vocês, mas também perguntas sobre direitos humanos em geral, sobre o que está acontecendo pelo mundo afora, né, com a vida das pessoas, porque direitos humanos, no final das contas, o que é vida? Né? Então, qualquer pergunta relativa à qualidade da vida das pessoas, né, nós podemos debater aqui. Eu sabendo, conhecendo, sabendo responder, responderei. Não sabendo, a gente busca, né, a resposta juntos. Não, pode dar recado, Alice. Então, muito bom, obrigado, Lucas. Grande abraço para vocês. E agora, antes de desligar, vamos ouvir o recado da Alice. Tem muita... Oi, boa tarde. Oi. Bom, então esse é o vídeo aí também. Pessoa da próxima, porque eu tô de pijama. Tá, já. Tem muita gente perguntando como é que faz para entrar no grupo do WhatsApp pedindo para ser adicionado. Eu mandei uma mensagem com o link do grupo e o meu número para quem não conseguir acessar pelo link. Depois vocês olham lá na caixa de entrada porque tá lá. E tem muita gente, então dá para adicionar todo mundo. É só isso. Obrigada. Tá. Aí eu queria um WhatsApp de um de vocês, para eu mandar também material pelo WhatsApp, se interessar para vocês. Uai, eu posso passar o meu, então. Então tá. O meu, vou te mandar o. Tá digitando, Alice? Então digita para mim aqui, eu copiei e a gente. Mandei. Tá. 999940998. Isso, obrigadíssimo, anotado. Obrigado, gente. Então, boa tarde para vocês, bons estudos essa semana. Segunda-feira nós estamos de volta, né? Ou aqui pelo Canvas ou pelo outro lá, como é que chama? Teams, tá bom? Abração, até mais.